Não tá se esquecendo de nada? Eu acho que sim. Bem, vão ser só alguns dias, não vou precisar de muita coisa. Promete que vai me ligar sempre que puder? Claro, sempre que eu puder. Tô falando sério, Rausch. Não precisa se preocupar, vai ficar tudo bem. O problema é que você nunca responde minhas mensagens. E aí diz que não tem motivos pra me preocupar. Mas dessa vez vai ser diferente, tá bem? E eu vou estar com o Jasper. Qualquer coisa você pode falar com ele ou com os pais dele, enfim. Os pais dele vão estar lá? Não, mãe. Mas eu tô dizendo que provavelmente eles vão ter notícias. Olha, vai ficar tudo bem. Eu vou te deixar atualizado, tá legal? Tá bem. O café tá na mesa. Te espero lá embaixo. If you die, maybe you will be the last to die. Maybe you brought the nightmare with you. And maybe the nightmare. Acho que minha carona chegou. Você já falou com o resto do pessoal? Ainda não. Na verdade, eu só falei com o Philip. Ele tá... Bom dia, Sra. Williams. Bom dia, Jasper. Como estão seus pais? Estão ótimos. A minha mãe finalmente inaugurou aquela confeitaria na rua principal, você acredita? Tá uma loucura lá em casa, mas ela tá feliz da vida. Ah, que maravilha. Diz pra ela que eu vou passar lá qualquer dia. Bem, a gente tem que ir. Se deixarmos o Mason esperando mais 10 minutos, ele vai embora sem a gente. Te amo, meu filho. Se cuidem, garotos. Tchau, mãe. Te amo. Tchau, Sra. Williams. Tá, me ajuda. Bermuda ou mini saia? Ah, vai com a bermuda. É melhor se você precisar correr. Por que eu iria precisar correr? Anda logo. O Mes odeia quando a gente se atrasa. O Mason tem odiado muita coisa ultimamente, né? Eu sei que ele é difícil de lidar. Ai, mas eu também não vou medir esforço nenhum pra mandar ele se fuder caso ele comece com esses chiliques dele nessa viagem. Tô ficando exausta, Jess. Então termina com ele, ué. Olha só, não adianta você ficar preso nesse relacionamento por lembrança do que vocês foram algum dia. Ele tá muito estressado com o trabalho? É que tipo, ontem a gente saiu pra jantar e ele passou a noite inteira calado, arrancando o rótulo da garrafa de cerveja. Quando abre a boca é pra reclamar dos pais ou de alguma merda que o DJ fez. Apatia. Parece que tá comigo virou uma obrigação e falar com ele sobre qualquer coisa que envolva sentimento é como tentar arrancar água de pedra. Ele diz que eu tô caçando problema onde não tem. Se te faz mal, não tem por que empurrar com a barriga. Mas também não vou me meter, porque depois vocês dois se resolvem, e aí quem sai como vilã sou eu. Mas, olha, talvez essa viagem seja exatamente o que vocês precisam. Ainda tá no tratamento de silêncio? Não começa, DJ. E apaga essa porra. Se meu pai sentir cheiro dessa merda, é hoje que a gente não entrou no carro dele. E qual é? Tá tendo um dia ruim? Brigou com a Heather de novo? Eu tô fazendo de tudo pra gente sair do lugar. Pra garantir um futuro pra mim, pra gente. Mas parece que se eu não tivesse 100% focado nela, ou ficar falando dos meus sentimentos igual um idiota, eu não sirvo pra ela. Mas foi você que apresentou uma persona diferente. Quando vocês começaram a namorar. Eu trabalho a semana inteira. Quando eu chego em casa, eu só quero sentar, beber uma cerveja e não ter que falar nada. É pedir demais? Eu só tô dizendo que as pessoas mudam e tá tudo bem. O seu erro é continuar fingindo. Eu já faço o que eu posso, tá legal? Eu só te peço uma coisa, não dá corda pra Jazz hoje. Não entra na pesadela, só me dá uns dias de paz, tá? Relaxa, eu cuido das coisas pra ti. Nossa, você tá gostosa pra caralho com essa saia. Bom dia pra você também, DJ. Bom dia, princesa. E aí, tudo certo? Vou mandar mensagem pro Jasper avisando que a gente tá saindo. Eles encontram com a gente no posto. Cadê a Dixie? Eu tava no maior tédio, sem porra nenhuma pra fazer. Aí mandei mensagem pra Mandy, tipo, e aí, qual a boa? Você é um merda, Julian. Ela já não tinha dito que tava querendo algo sério? Olha só, eu não prometi porra nenhuma pra ela. A gente ficava de vez em quando, fudia pra caralho, tava tudo perfeito. Ela criou sentimento onde não era pra criar. E então, o que ela te falou?
A porra de um texto falando que não ia mais ser só mais uma foda, que merecia mais e que não tava na mesma vibe. Tu tem que se fuder mesmo. Qual é? Tô com 22 anos. Quero mais a distância de estresse. Relacionamento não é algo que eu quero pra minha vida. Não agora. Falando nisso, tu me deve 30 conto das cervejas de ontem. Está com gosto de pneu queimado. Onde você arranjou isso? Peguei com o Peter. Ou melhor, eu sabia onde ele tinha escondido. Tá com quantas G aí? O suficiente pra gente ficar na lombra o final de semana inteiro. E aí, patetas, o que vocês estão fazendo? Chapando o cu. Boa, me passa aí esse baseado. Todo seu, bebê. Pensando bem, acho que é a primeira vez desde a formatura que tá todo mundo reunido no mesmo lugar. É até meio bizarro ver vocês todos juntos de novo. Eu senti falta disso. Nossa maior preocupação era arrumar uma desculpa pra dar fuga nos finais de semana. Eu senti falta de vocês também. Mas você sabe, eu só mantive contato com o Mason. Ele trabalha na concessionária do meu pai, então era inevitável a gente se esbarrar. Mas e vocês? O que tem feito da vida? Soube que você se meteu em uns problemas, DJ. Quando a notícia é ruim, rapidinho vai parar na boca de todo mundo. Mas agora eu tô mais tranquilo. Decidi parar um pouco com aquela loucura depois que o Peter foi preso. E você, Austin? Eu tranquei a faculdade faz uns 3 meses. Minha mãe ainda acha que eu tô só tirando um tempo pra organizar a mente, mas, sendo bem sincero, eu não sei o que eu tô fazendo da vida. Parece que nenhum de nós sabe. Eu vou ir ali ver a Jazz e a Heather. Beleza. E os ensaios lá na tua garagem? Voltaram? A gente tá tentando. É bom pra ocupar a cabeça. Sair da clínica e ficar trancado no quarto olhando pro teto tava me enlouquecendo. Fazer um som com os caras ajuda a não pensar em merda. Fico feliz, de verdade. Você tá com uma cara bem melhor agora. Aos poucos as coisas voltam pro lugar. Valeu. Um dia de cada vez, né? Mas e você? Ouvi o Mason comentando que os olheiros estavam na arquibancada do teu último jogo. Eles estavam lá. E aí? Deu em alguma coisa? Deu. Assinei um pré-contrato semana passada. Vou pra Europa. Jogar na 2ª divisão de Portugal. Embarco mês que vem. Caralho, Jasper, mentira. Puta que pariu, mano. Isso é foda. O Austin deve estar surtando de orgulho. Ele vivia falando O Austin que... não sabe. Ninguém sabe. Na verdade, você é a primeira pessoa pra quem eu conto. E eu só quero passar esses dias fingindo que tudo vai continuar igual. Pra ter uma lembrança boa de todo mundo antes de ir embora, sacou? Eu conto pra eles quando a gente voltar. Mas até lá, boca fechada, Felipe. Pode deixar. Como assim não conta? Eu tenho 19 anos, pelo amor de Deus. Eu não preciso pedir permissão para passar a porra do final de semana fora. Olha aqui, eu trabalho a semana inteira cobrindo turno naquele café. Pago minhas contas e eu só tô indo viajar com meus amigos. Eu não tenho culpa se você ser preso em um casamento infeliz com um cara que conheceu em uma balada qualquer. Olha, quer saber? Pra mim já chega. Vai se fuder. Sim, eu tô fazendo exatamente isso. Você me odeia? Ah, bom. Isso deixa tudo mais fácil pra mim. Porque eu te odeio também. Dessa vez a coisa foi feia. Foi bem forte. Porra! Eu juro por Deus, a minha mãe tem o dom de me fazer sentir como se eu tivesse 12 anos de idade e tivesse acabado de incendiar a casa. Que inferno! Ei, tá na hora de ir. Qual é, Felipe? A pressão caiu? Eu só tô meio enjoado. Quer dar uma parada? Não, não precisa. Recalculando rota. Vire à direita em 500 metros. Ué, O que foi? nada. Só deve ser um atalho. Pra onde você tá nos levando?
É isso que nós vamos descobrir. Pra onde eles estão indo? Merda, 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 merda! Você é retardado, Jasper? Eu não falei pra você checar a porra da água dessa sucata antes de sair? Eu chequei na terça-feira, Manson. Tava tudo certo. E pra onde você tava indo? A chácara fica no norte, Jasper. A gente devia estar na rodovia. Onde a gente tá? Eu não sei, porra! O GPS tava dizendo pra gente seguir nesse caminho. O mapa atualizou do nada. Pra desviar do trânsito, eu não sei. Dei uma olhada nesse lugar. Tá tudo caindo aos pedaços. Parabéns, campeão. Você fudeu nosso final de semana em tempo recorde. Eu acho melhor você ficar bem quietinho. Se não quer, hein? O que você vai fazer? Olha só, agora não é a melhor hora pra discutir não, caralho. Espero que vocês sejam prontos para passar a noite no de fantasma. Dá pra todo mundo calar a boca ou tá difícil, meu? Pelo menos um segundo? Vê se tem alguma coisa aí no porta-mala pra tentar arrumar essa merda. Do que você precisa? Quando a gente entrou na rua principal, eu vi uma oficina mecânica em Ladolo General, uns 2 quarteirões daqui. Parecia meio caída, mas tava lá. Olha, a gente vai precisar de uma mangueira de radiador superior, braçadeiras de metal, pelo menos uns 2 a 3 galões de líquido de arrefecimento para repor o que vazou e uma fita veda-rosca de alta temperatura. Ok, vamos nos dividir em grupos. Eu e o Manson vamos até a oficina para tentar achar a peça. Eu vou até a loja de ferramentas. Pego tudo que podemos precisar. Eu posso ir com você. Tá, beleza. E o resto de vocês, fiquem por aqui. Fiquem de olho no carro e nas malas. Pera aí, o carro do Manson ainda tá funcionando. Eu posso voltar pra estrada e chamar ajuda. Um guincho, sei lá. É uma boa. E é a alternativa mais provável de dar certo. Ah, nem fudendo. O quê? Eu não vou deixar o Julian dirigir o carro do meu pai, mas nem morto. Qual foi? Olha só, mudança de planos. Eu e a Dixie vai voltar pra estrada. O Jasper e o DJ vão até a oficina. Hector e Alt vão até a loja de ferramenta e vocês 3 ficam aqui. Por que você sempre tem que salvar o dia e nós temos que ficar aqui esperando igual 3 mulas? Você tem alguma ideia melhor? Mas a ideia foi minha. Ah, vai se foder. A gente vai indo. A gente já devia estar na chácara a essa hora. Sabe, com as malas desfeitas, uma carninha no fogo. Imprevistos acontecem. A gente acha um posto ou liga pro guincho e amanhã o Jasper resolve a sucata dele. Ninguém morreu. Não é um carro, Dixie. Parece que todo mundo nesse grupo simplesmente só acorda e espera que a vida se resolva sozinha. Ninguém pensa 2 lados à frente, entendeu? Ninguém leva nada a sério. Você sabe que esse seu discurso não é sobre o radiador do Jasper, né? Do que é que você tá falando? Tô falando que desde que a gente se formou, você assumiu esse papel de pai de todo mundo. Você tá com 21 anos mesmo, mas age como se tivesse 45 e 3 pensões pra pagar. Você quer sempre resolver tudo, mas adivinha, o mundo não vai acabar se você soltar o volante por 5 minutos. E se eu soltar? O que acontece, hein? Olha só, volta, Dixie. O DJ foi preso e age como se fosse o impenetrável, poderoso. O Felipe acabou de sair de uma clínica de reabilitação. A Jess fica pulando de galho em galho porque nunca sabe o que tem que fazer. Se eu não for uma âncora, todo mundo afunda. Ninguém pediu pra você ser a âncora, muito menos a Heather. A Heather não sabe o que ela quer, tá legal? Ela reclama que eu tô distante, apático. Mas quando eu tento construir algo sólido pra nós dois, ela diz que eu tô sufocando ela. O que mais eu devia fazer? Ela não quer uma garantia de futuro.
futuro, Mason. Ela quer o cara porque ela se apaixonou 3 anos atrás. Você criou uma armadura tão grossa pra não falhar na vida que acabou trancando todo mundo do lado de fora. Você tá presente de corpo, mas a sua cabeça tá sempre calculando o próximo desastre e isso cansa. Quer saber de uma coisa? Isso foi um erro. O Alt vive alimentando essa fantasia que todo mundo é amigo, mas as coisas mudaram há muito tempo. Amanhã é o aniversário dele. Sendo fantasia ou não, ele se importa. Eu não sei. Eu entendo. É mais fácil não sentir nada do que sentir o peso de tudo. Se te fizer sentir melhor, eu também não gosto nem um pouco da ideia de estar aqui sozinho contigo, viu? Mas é o que o mesmo decidiu, não é? A gente só abaixa a cabeça e obedece. Desde o ensino médio é assim. O Mason apita e o Jasper corre pra buscar a bolinha. Olha, se você não quer ajudar, vaza daqui. Volta pro carro. Eu não preciso de você enchendo a porra do meu saco. Calma aí, campeão. De qualquer jeito não tem nada pra fazer lá, então que se foda. Olha, eu não sou idiota, Jasper. Eu sei que as coisas ficaram bem difíceis depois que a polícia bateu na porta do Peter e eu saí ileso. Eu sei perfeitamente que você acha que eu sou um lixo humano e que você acha que eu não sou um bom amigo pro Austin. Você pode me odiar o quanto quiser pelas minhas escolhas, mas se a gente vai ficar preso no mesmo ambiente durante esse final de semana, a gente precisa fingir que se suporta. Não fode, caralho. Me ajuda a abrir essa merda. Oi, tem alguém aí? Se o Mason não fosse tão neurótico e me deixasse pegar o sedã, a gente já tava na rodovia com um guincho a caminho e uma cerveja gelada na mão. Mas não, o Alecrim Dourado tem que fazer tudo sozinho. Aqui não tem sinal. Eu deveria ter ido com a Heather. Vocês não acham estranho? Tipo, tudo bem uma cidade ser pequena, mas não tem um cachorro latindo, um barulho de TV. Não tem ninguém aqui. Depois da Segunda Guerra Mundial, o governo desviou muitas rodovias principais e fechou minas antigas. E dezenas de cidadezinhas do interior que dependiam desse trânsito faliram. As pessoas empacotaram as coisas, foram embora para as metrópoles e deixaram tudo isso apodrecendo para trás. Não tô dizendo que esse é o caso, é só uma curiosidade. Você até que é bem inteligente pra um ex-viciado. Espera aí. Que foi? Olha. São antenas? São torres de transmissão de alta tensão. Elas transportam energia. Elas estão tipo no topo do morro. O sinal de celular funciona por ondas de rádio e linha de visão. A gente tá num vale no meio de um monte de casa velha bloqueando as ondas. Se a gente subir até a base daquelas torres de energia, o relevo é muito mais alto. É muito provável que o celular consiga enxergar uma torre de telefonia de outra cidade lá de cima. Mas só tô supondo. E aí? Estão a fim de fazer alguma coisa útil? Parece que alguém teve a mesma ideia que a gente. Achou alguma abraçadeira por aí? Só ferrugem e teia de aranha. Você lembra do Kevin? O que deu aquela festa no 3º ano. Ele ia adorar esse lance de repente ficar preso em uma cidade abandonada. Eu lembro. A festa que a polícia bateu às 2 da manhã e você quase levou um enquadro. Na verdade, foi a que você tava trancada no banheiro há meia hora chorando de raiva porque o Mason tinha dado um daqueles shows de silêncio passivo-agressivo no meio da sala. Aí, eu bati na porta do banheiro, te puxei pela mão e a gente pulou a janela da lavanderia bem na hora que a sirene tocou na rua da frente.
A gente correu uns 2 quarteirões com você segurando o salto na mão, xingando Mason de tudo que era nome. Essa noite foi caótica. Eu tava com aquele vestido que me pinicava inteiro e meu pé tava sangrando por causa do salto. A gente andou até aquele posto de gasolina na rodovia, sentamos no meio-fio, suados, sujos de terra, e dividimos um salgadinho murcho e uma água com gás porque era o único dinheiro que eu tinha no bolso. Depois ficamos sentados naquela calçada até quase amanhecer. Bem, eu também lembro que você não me julgou por eu estar fazendo um drama absurdo. A gente só falou a verdade um pro outro, sobre como a gente estava apavorado com o fim da escola, com as expectativas dos nossos pais. Eu nunca me senti tão leve quanto naquela calçada. A gente era um bom time. A gente ainda é. Espera um pouco aí. O que foi? A gente já andou o quê do posto de gasolina até aquela cidade com o Jasper? Uns 30 minutos? No máximo isso. Por quê? São 5. A gente tá dirigindo 80 km em linha reta faz quase 1 hora. Já era pra gente ter cruzado com a entrada da rodovia principal há muito tempo. Só tem lixo aqui. Ferrugem e lixo. Como uma oficina não tem a porra de uma mangueira de radiador? A gente só tá perdendo tempo. Continua procurando. Tem que ter um estoque, sei lá, alguma coisa. Já parou pra pensar que talvez o Mason e a Dixie já tenham conseguido chamar ajuda? Eles devem estar, sei lá, nos esperando? Não, eles teriam aparecido por aqui. Eu preciso mijar. Me dá uma licencinha aí. Que porra é essa? Não faz sentido. A gente andou já faz uns 30 km em linha reta. Não é possível que essa merda de rua não vai dar em algum lugar. Isso foi uma péssima ideia. Uma ideia bem ruim. A gente subiu tudo isso e ainda tá sem sinal. Eu tô cansada pra caralho. Minhas pernas estão queimando. Alguém trouxe água? Ficou no carro. Ninguém pegou as garrafas antes da gente sair. Que caralho? Bem, pelo menos a vista é bonita. Dá pra ver a cidade inteira. Se o Jasper e os outros estiverem olhando pra cá de lá de baixo, com certeza estão nos xingando pra caralho agora. Acho melhor a gente voltar. Descer daquele barranco no escuro vai dar merda. Tem razão. Que porra é essa? É seu celular? Essa merda deveria estar tocando. Você falou que tava sem rede. Mas eu tô.
Alô? Quem tá falando? Seus amigos não deveriam estar na estrada, Jess.